Olá, professor André Arruda, e vamos aí com dica bacana para a sua prova, falando de áreas, volumes e capacidades. Vamos falar rapidamente aqui da geometria plana e espacial, com algumas dicas legais para a sua prova. Bom, começando na geometria plana, com uma das principais figuras é o triângulo, né? Lembrando que o triângulo tem três lados, ele tem uma base, tem uma altura, e para calcular a área é só multiplicar a base vezes a altura dividido por 2. Triângulo, uma figura especial que é a base para todas, né? Próxima figura é o quadrado. Vamos lembrar que o quadrado ele tem as medidas dos seus lados iguais. Para calcular a área do quadrado, basta você multiplicar lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Lembrando ainda, né, vou aproveitar para falar agora, que o quadrado possui a diagonal. Né? Essa diagonal é um segmento de reta aqui que liga dois vértices não consecutivos. A gente sempre chama diagonal de D. Tá? E a diagonal do quadrado, você calcula sempre multiplicando o lado vezes a raiz quadrada de 2. Então guarda essa fórmula da diagonal. Diagonal sempre é lado raiz quadrada, né? Lado vezes a raiz quadrada de 2, tá certo? Diagonal do quadrado. Próxima figura é o retângulo, né? Para calcular a área do retângulo é só multiplicar a base vezes a altura, né? A gente sempre fala assim, ó, frente vezes profundidade, base vezes altura, aí você define a área do retângulo, também uma figura especial, né? Próxima figura é o trapézio, uma das figuras aí muito cobradas em provas, né? Bom, lembre que esse trapézio é o trapézio retângulo. E para calcular a área, você soma essa medida aqui, a gente chama de base maior, esta de base menor. O que liga as duas bases é a altura, o segmento de reta que liga as duas bases, formando então um ângulo de 90 graus, tá? Em relação a uma das bases. Para calcular a área, base maior mais base menor, vezes a altura, e tudo isso dividido por 2. Então aqui você precisa de 3 informações. Base maior, base menor e também o valor da altura, você tem a área do trapézio. Muito cuidado com a próxima figura, que é o paralelogramo, que parece um retângulo. E muita gente confunde, né? E para calcular a área, acha que tem que multiplicar as medidas aqui, né? E na verdade não. A área do paralelogramo você multiplica base vezes a altura. Agora a altura é o que liga essas duas medidas aqui. Cuidado com o paralelogramo, base vezes altura. Essa medida lateral aqui não é altura, cuidado com isso. Figura especial também é o círculo, né? Círculo aí também cai muito em prova. Para calcular a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Lembrando que raio é essa medida que vai do centro até ali, tá certo? Se eu fosse fazer a continuação dessa medida, 2 vezes raio é o diâmetro da circunferência. Raio é metade. Para calcular a área, π vezes raio ao quadrado. Não esqueça, área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Coloquei aqui embaixo a forma do comprimento da circunferência, que é a medida, né? O comprimento é quanto vale essa linha aqui, né? Que delimita aí a área do círculo, certo? Essa linha dá para ser medida através dessa forma. 2π vezes raio, não confunda com a área, tá certo? A área é sempre unidade de comprimento ao quadrado. Comprimento é distância, portanto, 2πr, comprimento da circunferência. Aí nós fechamos a parte de geometria plana das principais figuras. Vamos agora na geometria espacial. Aqui eu preparei aqui uma dica legal para você, tá? Que é muito fácil aqui, depois que você sabe essas aqui, calcular volume. Eu guardo sempre assim, volume é sempre a área da base vezes a altura. Figuras que tem ponta em cima divide por 3 e a esfera é um caso particular. Então guarda aqui, ó, volume, área da base vezes altura. Para as principais, aqui eu elenquei algumas. Cubo, né? O cubo você tem as 3 medidas iguais. Né? Então você pode calcular, né, o volume do cubo como área da base vezes a altura. Nesse caso do cubo, as 3 medidas são iguais, então a gente chama de aresta, né? Fica ali a área A vezes A vezes A. Por isso que o volume é a aresta ao cubo, mas guarde também a área da base, que vai dar um quadrado, A vezes A de novo, que é a altura, tá certo? Por isso, área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, guarda que você não vai esquecer mais. Próxima figura é o cilindro, né? O cilindro, agora você observe com atenção que figura da geometria plana é a base do cilindro. É um círculo, né? Acabamos de ver aqui, ó, círculo, área, π vezes raio ao quadrado. Mas você falou, professor, que a área da base vezes a altura? Sim, a área da base vezes a altura. Por isso, o volume é π vezes raio ao quadrado. Se você observar essa parte, fala da área da base, vezes a altura. Então essa fórmula é genérica, serve para qualquer caso, com exceção daqueles que eu vou falar ali depois. Área da base vezes a altura. Verifique qual figura forma a base, calcule a área e multiplique pela altura, você tem então o volume. Próxima figura aqui, ó, próximo é o prisma, né?
Da mesma forma, a área da base, se for um quadrado, se for um retângulo, depende do prisma, né? Pode ser inclusive uma base triangular. A área da base, se for um retângulo, é frente vezes profundidade vezes altura, tá? Nada mudou. A área da base vezes altura, você tem o volume do prisma. Quais são os casos que são exceção a essa regra? É esses aqui, ó. 2, cone e a pirâmide. Mas não mudou nada, a área da base vezes altura divide por 3. Por isso a gente fala, volume, área da base vezes altura, quem tem ponta divide por 3. Veja com atenção. Veja a figura da geometria plana que forma a base do cone, um círculo, né? Como é calculado do círculo? πr ao quadrado vezes altura. Tem ponta? Tem. Divide por 3. Por isso, então, o volume fica a definição. π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. Tem ponta? Divide por 3. Próximo aqui é a pirâmide também. Você pode ter uma pirâmide de base quadrangular, de base pentagonal, de base hexagonal, de base triangular. A área da base vezes altura tem ponta, divide por 3. Então eu fiz aqui, ó, A vezes B, a área da base, se for um retângulo, ou se for até mesmo um quadrado, a área da base, A vezes B, vezes a medida da altura, dividido por 3. Tá certo? E aí você, então, já tem todas as principais, né? Deixei aqui, por fim, a esfera, né? Um caso particular. A esfera também tem um raio, né? A figura que mais se assemelha com a esfera seria uma bola de futebol, uma bola de vôlei, tá? Como é que calcula o volume, né, aqui da esfera? Volume é 4πr ao cubo dividido também por 3, olha que interessante. 4π vezes raio ao cubo dividido por 3. Aqui você tem a área da superfície, às vezes em algumas questões podem cobrar a área da superfície esférica, né? Cuidado que é parecido com a forma do volume, mas como eu estou falando de área, então é 4π vezes raio ao quadrado. Não esqueça que área é sempre unidade de comprimento ao quadrado, alguma coisa ao quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, volume sempre ao cubo. Ok? Então aqui estão as principais para você. Coloquei mais uma dica legal aqui, ó, que são a questão das capacidades. Guarde, né, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se você tiver um recipiente, uma caixa cúbica, em que o volume é definido por 1 metro cúbico, equivale à capacidade, ele cabe 1000 litros, por exemplo, de água. Tá? Guardem essa equivalência, que em especial a Banca da Federal gosta muito de cobrar em relação à geometria capacidade. 1 metro cúbico, 1000 litros, portanto, unidade de comprimento imediatamente inferior ao metro é o decímetro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Lembre que 1 decímetro são 10 centímetros. Imagine uma caixa de 10 centímetros de frente, 10 de profundidade, 10 de altura. Por incrível que pareça, ali vai caber 1 litro, por exemplo, de água. Ok? Coloquei outras definições aqui para finalizar. Perímetro, um conceito muito cobrado. Perímetro, o que é perímetro? Soma das medidas dos lados. Perímetro do quadrado é lado mais lado mais lado mais lado. Tá? E semiperímetro, se cobrar, semi é a metade. Lembra que a palavra semi é a metade do que vem depois. Semiperímetro, metade do perímetro. Tá certo? Com isso, nós finalizamos essa dica aí de geometria. Espero que possa ajudar na sua prova. Boa prova aí, ó. Fé na missão.